Intenções para a Santa Missa de hoje. Aniversário natalício de Raquel e Flávio. Pedidos de orações por Luana, Cristina, Crisanto, Guedes e família, para conseguir um bom resultado em uma causa na justiça, por uma intenção particular, pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa. Intenções pela saúde: Hermano José Souto Maior, Maria Mamede, João Feliciano Pessoa, Inácio José da Silva, Luiz Mota Filho, Luizito, Marina Silveira Aires, Maria das Dores Fernandes, Caio Rodrigo Thomas, Rudenmere Ribeiro da Nóbrega, Maria das Graças Lourenço, Laís Mota, Maria de Queiroz Guedes, Marcos Antônio de Moraes Pessoa Filho, Maria Alice Oliveira Medeiros de Brito, Ana Raquel, Eugênio Ramos, Arthur Porto. Outras intenções de falecimento: Margarida Albuquerque, falecida ontem. Diana Cavalcante de Menezes, 1 ano e 8 meses. Maria Terezinha Lacerda Cartacho, Maria da Guia Albuquerque, 9 anos. Oswaldo Barbosa de Albuquerque. Marcone Edson de Albuquerque. Antônio Muniz de Albuquerque Filho. Irmãos, Jesus nos ensina que, para entrar no reino dos céus, é preciso ser como crianças puras e inocentes. Celebramos com espírito puro e repleto de fé. Fiquemos em pé e cantemos para iniciar a Santa Missa. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Façamos nosso ato penitencial no início desta oração, pedindo a Deus nosso Senhor o perdão pelos nossos pecados, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, queria eleição, 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 queria eleição, eleição, eleição. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleição, 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 Cristo eleição,
que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor, quanto a ti, filho do homem. Escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde com esse bando de rebeldes. Abre a boca e como que eu vou te dar. Eu olhei e vi em uma mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhe com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselhos são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor.
estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos tornardes, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fase mais pura da vida do ser humano é a infância, é a criança, é a fase infantil, é a fase em que a vida é uma grande brincadeira, onde levamos a vida toda brincando. Criança não trabalha, criança não realiza nada que os adultos realizam, porque o mundo delas é um mundo lúdico, o mundo da fantasia. Se bem que hoje é um problema muito sério, porque muitas crianças estão entrando ainda muito cedo no universo dos adultos, e isso vai rompendo com as fases, a gente chama de queima de etapas. Não é interessante que as crianças já vivam como se adultos fossem, mas é importante que elas curtam aquilo que é próprio delas. Pois bem, esse é o mundo em que vivemos, é a compreensão que temos sobre as crianças. Inclusive no nosso país, em alguns países, existem códigos, existem leis, estatutos que protegem, que cuidam, que olham, que zelam pelas crianças. Há exemplo aqui do nosso país, que tem um dos estatutos para a criança e o adolescente
bem elaborado, bem informado para olhar por elas. Por que eu estou dizendo, fazendo essa introdução? Porque, como disse, no nosso tempo que vivemos, as crianças elas têm um certo assento na sociedade. Você vai num restaurante, vai em qualquer lugar hoje, existe o espaço para criança, o espaço kids, como a gente costuma dizer, os parques de diversões, uma série de coisas. Há uma preocupação com a criança. Na terra de Jesus não era assim. Na terra de Jesus a criança era destratada. Repare, ela não era maltratada, ela era destratada, ela não tinha trato. A criança, ela tinha apenas o básico: o alimento, o estudo para os meninos. As meninas normalmente não estudavam, mas os meninos estudavam. Os meninos eram obrigados a conhecer os 150 salmos da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham que saber de cor, inclusive os salmos. Eles teriam que aprender todos os 150 cantados, as melodias todas. Deveriam aprender todas as orações. Assim eram os meninos que eram tratados. Mas de um modo geral, a ideia de criança não tinha muito respaldo, não tinha muito assento, não tinha muito trato dentro da sociedade daquela época. De modo que as crianças representavam uma das categorias da sociedade mais desprezada possível. A Bíblia fala de o órfão, a criança, fala da viúva, fala do estrangeiro, fala do pobre e as mulheres. São 5 categorias muito depreciadas no tempo, na cultura bíblica antiga. E Jesus, ele, diante da ideia de grandeza dos homens, e os seus discípulos não estão isentos disso, ao proporem a ele essa pergunta indiscreta de quem será o grande e o maior no reino de Deus, Jesus faz 2 colocações fantásticas. Primeiro, São Mateus diz que chamou uma criança, colocou-a no meio deles. Colocar a criança no meio, ou qualquer pessoa, São Mateus ou São Lucas sempre chama a atenção para essa ideia de colocar a pessoa no meio, é colocar a pessoa no centro, é dar visibilidade, é dar relevo à pessoa. Então, Jesus coloca a criança no centro, ou seja, ele apresenta a criança como sendo um ser humano de valor. Aí ele diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes, repare bem, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino de Deus. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que as crianças não competem entre elas. As crianças até, elas dividem os brinquedos, apesar de às vezes dizer, não quero, é meu, mas elas dividem, ela brinca, daqui a pouco dá para o outro. As crianças são puras. A criança não tem ideia, não tem maldade no coração dos infantes, não existe. Ele é puro, ele é simples, ele é alguém que não cultiva aquilo que os adultos têm. Então, é a primeira situação que Jesus apresenta: se não vos converteres e vos tornardes pequeno como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Depois, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, a criança não pode ser desprezada, mas ela tem que ser prezada, cuidada, protegida, amada. Ela tem que ter toda a atenção do mundo. É a proposta que Jesus faz diante dos seus discípulos, para dizer que
o discípulo precisa ser como a criança, no sentido de que a criança depende do pai. A criança depende do pai e da mãe, evidentemente, mas às vezes na nossa forma de ser, nós achamos que não dependemos de Deus, achamos que somos os maiorais, somos grandes, temos títulos, somos doutores, somos mestres e já nos bastamos. É assim que é muitas vezes. E Jesus diz: no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior tem que ser aquele que serve a todos. O maior tem que ser como criança, ou seja, ter um espírito de criança. Ninguém vai mais se reduzir na estatura, não há mais condições para isso, mas é a nossa estatura espiritual, humana, que precisa ser infantilizada, não no mau sentido, mas é como as crianças que são puras e simples. E aí, para terminar, Jesus conta uma pequena parábola, exatamente para dizer que quem não se comporta assim é como uma ovelha que se perdeu, que não busca esse modo de viver, é alguém que se perdeu. E é aplicada aos seus discípulos. E aí ele conta a história do cara que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e ele deixa as 99 lá pastando na montanha e vai em busca daquela que se perdeu. Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas? São todos os arrogantes. São todos os arrogantes, são todos os que não são humildes como as crianças. E ele veio exatamente para buscar aqueles que se perderam no modo de viver. Peçamos então que o nosso coração seja como o das crianças. Ele diz: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. O pai e a mãe não desejam perder seus filhos, fazem de tudo para cuidar deles, para dar a vida por eles. Foi assim que aconteceu com o meu pai e com a minha mãe, e consequentemente com a maioria de nós aqui. Então, desse modelo, Deus, Ele age assim. Ele não permite, não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Por isso, meus irmãos e irmãs, colaboremos com esse pastoreamento de Jesus, que vem em busca de nós, que muitas vezes nos perdemos no modo de ser, no modo de agir. Busquemos, portanto, um espírito de criança, simplicidade, humildade e, sobretudo, dependência do nosso Pai, dependência de nosso Deus. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces comunitárias e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre e o Papa, para que seja para toda a Igreja sinal visível da unidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes do nosso país, para que ofereçam condições de vida digna às nossas crianças, como educação e saúde de qualidade, para que cresçam em estatura, sabedoria e graça, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos religiosos que doam sua vida para o anúncio do reino de Deus, para que sejam conduzidos pelo Cristo, bom pastor, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Também pelas nossas intenções, hoje pelo aniversário natalício de Raquel e Flávio, também por pedidos de orações por Luna, Cristina, Crisanto, Guedes e família, para conseguir bom resultado em uma causa na justiça,
pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa e pela saúde de Hermano José Souto Maior, Maria Mamede, João Feliciano Pessoa, Inácio José da Silva, Luiz Mota Filho, Marina Silveira Aires, Maria das Dores Fernandes, Caio Rodrigo Thomas, Rudem Mary Ribeiro da Nóbrega, Maria das Graças Lourenço, Laís Mota, Maria de Queiroz Guedes, Marcos Antônio de Moraes, Maria Alice Oliveira, Ana Raquel, Eugênio Ramos, Arthur Porto. E também pelos nossos falecidos. Primeiro ano de falecimento de Sebastiana Mendes Oliveira, pelos outros, Margarida Albuquerque, falecida ontem, Diana Cavalcante de Menezes, Maria Terezinha Lacerda Cartacho, Maria da Guia Albuquerque, Osvaldo Barbosa de Albuquerque, Marcone Edson de Albuquerque, Antônio Muniz de Albuquerque Filho, e por todas as almas. Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho Te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo o que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submeteste toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te tocar, te olhar E te dizer, meu Deus, como és lindo. te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo.
ser, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorreis trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Ave cheia de graça, bendita sejas, Mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, Mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser
quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar sem porém saber